pedindo graça e colocando o meu espírito à disposição de Deus, para que Ele venha falar nessa noite somente aquilo que Ele quer falar. Tenho pedido para Deus trazer uma palavra de discernimento e compreensão, palavra que nós precisamos ter e receber para seguir, ter diretriz para a nossa caminhada e para a nossa trajetória. Porque muitas das vezes estamos orando, estamos jejuando, estamos lendo a Bíblia, mas nós não vigiamos. Diga amém. Daí somos incapazes de perceber as abordagens que Satanás nos faz de maneira discreta, que na maioria das vezes nós não percebemos. Quando vemos, nós já estamos envolvidos, mesmo porque na maioria das vezes a gente pensa que o diabo, o inimigo, vai se transvestir com aquela roupa vermelha, com aquele tridente na mão. Não é assim? Não é. Satanás não vai aparecer com presas, saindo para fora, soprando a fumaça pelo seu nariz. Não tem isso. Essa é a nossa visão de uma obra maligna. Entretanto, a Bíblia Sagrada diz que Satanás pode até se transfigurar de anjo de luz. Então é preciso discernir e compreender toda uma ambiência espiritual. Neemias, um dos grandes personagens de toda a Bíblia Sagrada. Na verdade, Neemias é um dos grandes personagens da história do mundo. Ele é considerado um dos maiores estadistas da história. Neemias surge na história de Israel num período ruim, num período difícil. A nação de Israel havia sido destruída pela Síria. As 10 tribos que foram levadas cativas e dispersas pelo império da Síria. Você conhece muito bem essa história. 115 anos depois, aproximadamente, a Bíblia vai dizer que Judá também cai pela espada da Babilônia e já está há 70 anos no cativeiro. E aqui eu acho interessante, irmão Pedro, porque Jeremias, a Bíblia diz que havia escrito a Daniel. Pastor Paulo começou a entender pelos livros que estava dando o prazo do povo ser liberto daquele cativeiro. Estava chegando, pastores, o tempo do cumprimento, o tempo de voltar para casa, o tempo de resgate. A Bíblia diz que Daniel ele vai se pôr a orar e a buscar o Senhor, porque através dos livros do profeta Jeremias ele entendeu que estava chegando 70 anos, mas o povo ele estava no cativeiro. O que eu entendo com essa palavra já no início dessa mensagem? Que tem coisa que vai acontecer na nossa vida, tem promessa que vai acontecer na nossa vida, mas vai depender da minha busca, vai depender da minha oração, vai depender da minha disposição de clamar, de orar. A Bíblia diz que Daniel começa a orar, que Daniel começa a clamar, que Daniel começa a buscar e ele não vê nada. E a Bíblia diz que Daniel rasga as suas vestes, se cobre de pano sal. E a palavra do Senhor veio a Daniel: deixa o primeiro reino. Eu acho isso mesmo. Porque às vezes a gente acha e parece que a gente olha e não tem nada acontecendo. Quantos têm essa sensação? Será que é só comigo que acontece isso? Parece que a gente está orando e parece que nada vai acontecer. Mas a Bíblia diz nessa noite, uma palavra para mim e para você nessa noite. Quem é que pode levantar com a mão direita para o céu para receber essa palavra? Minha irmã, meu irmão, se você ainda não está vendo, Deus está te dando uma ordem. Continua orando, continua orando, continua orando, continua jejuando, continua dobrando o teu joelho pela madrugada. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Não pare de orar, não cesse de orar. Aleluia, não pare de orar. O texto sagrado diz para nós que Neemias exercia uma função muito elevada no Império Medo-Persa. Basta destacar que o Império Medo-Persa, que dominava o mundo já tem tanto e que tinha sobre o seu governo cerca de 180 nações. É sem sombra de dúvida um dos impérios mais poderosos de todos os tempos. Contava com mais de 1 milhão de soldados. Neemias, na época, ele é copeiro do rei. Parece não ser muito, né? Mas copeiro normalmente gozava de uma confiança e intimidade. Eu disse? Diga intimidade.
O copeiro era aquele que bebia bebida antes do rei beber. Por quê, Michel? Porque se a comida ou a bebida tivesse envenenado, quem morria? O copeiro. Tem alguém aqui que está querendo essa profissão de copeiro? Eu ouvi dizer que abriu alguma vaga aí para experimentar. Tem? Dizem que é bem paga. É uma função extremamente lucrativa. Quem quer? Muito bem paga. Porque era comum naquela época mortes dos reis, dos monarcas, por envenenamento. Então, na verdade, não morreu o rei, morreu o copeiro. Queridos, se nós analisarmos do ponto de vista do estado em que Neemias se encontrava, ele estava muito bem. Estava como? Estava na casa do rei, gozava de certas mordomias. É uma pessoa chegada ao rei, chegada à sua esposa, chegada ali àquela classe que dominava a sociedade. Ele tinha acesso, o rei morava na corte. Aparentemente, uma situação confortável para Neemias. Sim ou não, igreja? Quem está comigo, sim ou não? Sim. Entretanto, no capítulo de número 1 do livro que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Neemias recebeu a visita de um parente. Seu parente chamava Hanani. E quando Hanani veio de Jerusalém, a capital do império, e Neemias perguntou: como é que está, né, o pessoal lá? Como é que estão as famílias? Como é que estão os parentes? O que está acontecendo, né? Como é que estão os habitantes de Jerusalém? Hanani respondeu para Neemias: olha, Neemias, a coisa não está boa não, sabe? Hanani parece aquele portador de má notícia. Conhece alguém assim? Não precisa olhar para ele não, fica à vontade. Hanani parece aquela pessoa que só vem te dar má notícia, né? Só vem trazer notícia ruim. Eita, Hanani, sangue de Jesus tem poder. Hanani fala assim: tá bom não, hein? Vou te falar um negócio, ó, a cidade toda é destruída, o templo foi incendiado, queridos. Tudo foi saqueado. E o túmulo dos nossos pais está em abandono. Ah, tem mais uma coisa, né? Quem traz notícia ruim, sempre, né? Ouvi esses dias, nunca está tão ruim que não posso. A poder do sangue de Jesus. Aqui não, nós repreendemos essa palavra no nome de Jesus. Se está ruim, vai melhorar. Quem crê nisso? A Bíblia diz que ele fala: olha, as muralhas estão destruídas. A Bíblia Sagrada diz que Neemias começou a chorar. E orou, e chorou, e jejuou. Segundo os estudiosos, Neemias orou, chorou, pastores, e jejuou. Eu disse orou, chorou e jejuou. Eu disse orou, chorou e jejuou. Segundo os estudiosos, ele fez isso por 4 meses acerca de Jerusalém e da condição que Jerusalém estava. Quantas vezes essa semana você orou e jejuou pelo Brasil? Não precisa levantar sua mão. Eu escutando o testemunho de uma coreana esses dias, e ela falando sobre os dados, sobre as estatísticas, sobre a Coreia, e eu fiquei envergonhada. Porque nós temos um número elevadíssimo de cristãos no Brasil. Temos Bíblia, temos vários tipos de Bíblia, temos liberdade para pregar, temos liberdade para orar, temos liberdade para sair ali, para ir na praça agora, para ir no meio dos irmãos que estão ali fora, que vocês sabem quem é. Temos liberdade para pregar e não pregamos. Temos liberdade para evangelizar e não evangelizamos. E ela vai dizer que a Coreia é um país que, se você hoje levantar uma Bíblia, você é morto, a sua família é morta. Mas tem uma nação ali, tem uma igreja ali, que todos os dias às 3 horas está de joelho dobrado pela nação. Sabe por quê? Porque as coisas só vão começar a mudar na minha e na tua vida quando nós orarmos primeiro pela nação. O que você está dizendo, irmã Michele? Primeiro você ora pela nação, primeiro você vai orar pelos governantes, primeiro você vai orar pelo presidente da República. Mas, Michele, eu não votei nesse presidente. Amém. Ore por ele, ore pelas autoridades.
que Neemias estava fazendo? Por 4 meses, orando. Irmãos, Neemias era copeiro do rei. Neemias não precisava se incomodar com isso. Neemias estava bem empregado. Neemias estava com a carteira dele assinada. Estava com a aposentadoria dele já assegurada. Mas a Bíblia diz que por 4 meses Neemias orou, jejuou e chorou por Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de 4 meses, segundo historiadores, jejuando, orando e chorando, Neemias comparece diante do rei para o seu serviço. Ele está emagrecido, seu semblante decaído. Então o rei Artaxerxes, conhecido como Xerxes na Bíblia, é chamado também de Assuero. O que houve? Por que está magrinho assim? 4 meses orando, jejuando, chorando, estava magrinho, estava batido. Quando Assuero pergunta a Neemias qual a razão do seu semblante decaído, Neemias, como é que eu posso estar feliz? Posso estar alegre em minha alma se a cidade dos meus pais, se a cidade dos meus pais está em abandono, está destruída. Aí o rei vai perguntar para ele: o que você deseja? O que você quer fazer? Queridos, entendam: milagre e trabalho intenso andam juntos. Milagre, escute, milagre e trabalho. Milagre não é Deus fazer tudo sozinho no céu. Milagre não é Jesus fazer tudo sozinho e você ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você quer um exemplo disso? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Deus chama o profeta e fala para ele: ei, poderão reviver esses ossos? Vem comigo nessa revelação. Ah, Ezequiel, olha os ossos. Poderão reviver esses ossos? Ele vai dizer: tu sabes. Aleluia. O que o Senhor vai falar com Ezequiel? O que o Senhor vai falar com Ezequiel? O que o Senhor vai falar com Ezequiel, igreja? Vem comigo nessa revelação. Deus fala para ele: profetiza. Abra a tua boca, Ezequiel, e profetiza. Sabe por quê? Abra a tua boca e profetiza. Porque profetizar é você que tem que profetizar. Então você está olhando para a situação da tua casa, está olhando para a situação da tua família. Quem é que pode vir comigo nessa revelação? Quem é que pode vir comigo? Vem comigo, jovem. Vem comigo nessa revelação. Aí você está olhando, está tudo ruim, está tudo cego, está tudo derrubado. Deus te faz uma pergunta nessa noite: poderão viver? Aleluia. Teu casamento vai poder reviver? Os teus filhos vão poder reviver? Essa porta de emprego vai reviver? A tua faculdade, o teu sonho. Ezequiel, logo passa a bola no Senhor. Tu que sabes. Aí o que o Senhor responde para Ezequiel? Então tá, faz aquilo que eu não vou fazer por você. Aleluia. Glória. Abra a tua boca, profeta. Abra a tua boca e profetiza. Aleluia. Porque o Senhor não vai mover uma palha naquilo que eu e você temos capacidade de fazer. Aleluia. Aquilo que é para eu e você fazer, Deus não faz. Aleluia. Aquilo que é para eu e você se movimentar. Aleluia. Deus está chamando uma geração que se movimenta. Deus está chamando, convidando. Você está vendo que está tudo indo de mal a pior. Você está vendo tudo descambando. Você está vendo teus filhos se perdendo. E você só sabe contar para a irmã. Sabe o que a irmã vai fazer com você? Bom, se ela for crente, ela vai te caminhar na oração. Mas Deus nessa noite está dizendo: a situação está difícil. A situação Aleluia. está tudo seco. Você está vendo só osso. Glória a Deus. Engraçado. A Deus falando, porque eu vejo vida. Aleluia. Você está vendo morte. Eu estou vendo exército. Aleluia.
Ezequiel, fala comigo. Bate no peito e fala, profetizar comigo. Deus vai falar assim, porque eu farei entrar o Espírito. E eles vão. Aleluia! Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para a igreja nessa noite? Orar é com você. Profetizar é com você. Profetizar é com você. Estender a mão sobre as vidas é com você. E nos hospitais é com você. E nos presídios é com você. E agora fazer reviver. É com o Senhor. Paralítico andar é com o Senhor. Mas quem é que vai no hospital? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Então a igreja vai pedir ao rei liberação para voltar a Jerusalém, para entender a reconstrução da cidade e arrumar a cidade. A Bíblia diz que o rei não apenas libera Neemias, que coisa linda, mas dá cartas para ele, para que ele vá passando pelas províncias. Eita Jesus! Para que ele possa passar por carta. O aval do rei. Que coisa linda! Vai passar pelos teus inimigos e vai passar com cabeça erguida. Porque está levando carta do rei. Você pode receber essa mensagem nessa noite? Vai passar lá no meio da tua família, lá no meio daqueles ímpios, lá no meio dos teus inimigos. Vai passar de cabeça erguida. Vai passar achando de cabeça. Porque tem carta do rei. Quem tem carta tem passagem livre, igreja. Oh, aleluia! Glória! Vou te dar autorização para arrancar. Meu Deus, eu nem sei se já existia aquele negócio chamado licença ambiental. Acho que existia. Se existia, Neemias ganhou. E olha que difícil tirar uma licença ambiental, só o sangue. Mas Neemias ganhou uma licença ambiental para cortar árvore, porque precisava de madeira para preparar a estrutura da reconstrução da cidade. É interessante lembrar, irmãos, que Neemias é contemporâneo de Esdras. Eles fazem um trabalho simultâneo. No mesmo período de Neemias viveu Zacarias, Ageu, Malaquias, que são profetas que Deus levanta no mesmo período para impulsionar o povo, ajudar Neemias naquela obra que ele iria empreender. Preste atenção. Preste atenção. Agude seus ouvidos. Deus nunca te coloca numa grande missão sem levantar companheiros que vão te ajudar a realizá-la. Aleluia! Eu não gosto de fazer isso, a gente até aprende na academia que a gente não pode fazer isso, mas quando a gente faz. Diga para o irmão que está do seu lado nessa noite: Deus vai levantar pessoas. Não! Melhor a frase, muda a frase. Olha para ela, olha para ele e diz assim: Deus vai levantar a pessoa certa. Eita, se eu imaginei! Eita, quando eu olho para o livro de Esther, pastor Paulo, aí no capítulo 4, enquanto Esther meio perdidinha, Esther meio atordoadinha, né? Uma roupa bonita, uma coroa na cabeça, mas tinha um edito já, um decreto de morte. A Bíblia diz que o seu primo, que foi quem criou ela, ela falou assim: olha, quando você se calar, eita Deus, escute, socorro de outra parte virá. Fica assim, tu tá meio atordoadinha, essa coroa tá afetando teus neurônios, acha que tá aí porque é a mais bonitinha de todas. Ei, acorda pra vida. Mas Deus, olha o que é você ter pessoa certa do teu lado. Aleluia! Você ter um homem de Deus que está lá na porta do palácio, sem roupa, com a roupa rasgada. Foi uma pessoa que eu vi, estava apelado lá na porta. Esther, meu Deus do céu, manda roupa para esse homem,
irmã Michele, o que é a atitude de ela? Eu preciso explicar? Não, né? Por que você vai escolher andar? Mas o doutor está falando assim para ela, quem sabe, eu acho lindo isso. Quem sabe para tal tempo como este, você chegou a você está falando assim, ó, filha, escuta aqui o que o primo vai falar, né? Você é bonita e formosa, está bonita, perfumada, mas você está aí com um propósito específico. Você está aí, no meio de uma multidão. Tinha milhares de mulheres belas, tinha mulheres belíssimas, mas eu vou falar assim, vai dar aquele se toca, sabe? Você nem tem que fazer isso, dar aquele se toca na Esther. Aí eu chego, meu Jesus, então era isso? Tá. Então deixa eu ir jejuar, deixa eu ir orar, entra na presença do rei de qualquer maneira. Aí Esther vai entender, meu irmão, a Bíblia vai dizer que Deus levanta contemporâneos para ajudar Neemias. Deus vai levantar pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para andar com você nessa obra, para andar contigo nessa obra. Oh, aleluia! Coisa linda, porque Deus é especialista em colocar pessoas certas no lugar certo e na hora. Olha que coisa linda. Então o Senhor levanta Esdras, Ageu, Zacarias, Malaquias e Neemias chega em Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer assim, o próprio Neemias diz, eu não contei para ninguém o que eu havia proposto no meu coração realizar lá. Nem os profetas me falaram, Michele, parecia uma coisa incoerente, né? José contou e olha o que aconteceu. José contou e olha o que aconteceu. Viu que era José e falou assim, irmãos, fiquem tranquilos. Não foi vocês que me enviaram para cá, não. Aleluia. Desde o dia que eu contei meu sonho para vocês, quem me enviou para cá foi o próprio Deus para a preservação da humanidade. É assim que Deus faz. José conta, Neemias não conta. E eu, o que eu faço, irmã Michele? Você vai orar e pergunta para Deus se você pode contar ou se é para você dobrar o teu joelho e contar sobre ele. A Bíblia diz, eu vou finalizar, que Neemias, ele se levanta pela madrugada, circulou Jerusalém, quer saber as condições que estavam. Porque primeiro Neemias olha a igreja, Neemias orou. É culto de... A igreja precisa. Primeiro, o que você vai fazer? Primeiro, o que a igreja vai fazer? Depois, Neemias, vou passar, né? Deixa eu dar uma reconhecida no território. Deixa eu ver quais são os fatores mais críticos, o que está precisando de reconstruir. O texto diz que Neemias conseguiu regimentar, eu acho isso, organizar regimento militar. Neemias separou soldados. Neemias preparou um exército. Para quê? Para a obra. Ele arregimentou pessoas para ajudar na obra. Irmã Michele, começou a obra. Quantos dias, pastor Paulo, a obra estava concluída? Eita, eu já ouvi aqui atrás. Crente de EBD dessa igreja, 52 dias, Neemias levantou toda a muralha da cidade. 52 dias, Neemias levantou toda a muralha da cidade. Deixa eu liberar uma palavra profética para você que saiu da tua casa nesse domingo em vão. Eu falei para você no início dessa mensagem que eu estou acordada mais ou menos desde as 4h30, que o Espírito Santo me acordou. E eu lembro, pastor Paulo, que Deus me deu um sonho ali pela madrugada. E eu vi, irmã, um boneco de loja. E esse boneco estava em pé na minha frente, pastores. E esse boneco, o Pedro, começou a se movimentar. E esse boneco vinha contra mim para tentar tapar minha boca, para tentar me enforcar. E eu comecei a ir no sonho, travar uma batalha. E comecei a repreender. E comecei a orar. E aquele boneco ficava ali tentando me pegar. E eu estava orando, eu estava falando, meu irmão, a vida do crente é batalha. A vida do crente é peleja. É por isso que o crente precisa
queimei aquele diabo ali no meu sonho, eu queimei. Eu disse assim para Satanás, na hora que ele pensou, eu falei assim, Senhor, eu vou lá hoje. E se o diabo não sair da minha frente, eu vou passar por cima dele, no nome do Senhor dos Exércitos. 52 dias, deixa eu profetizar sobre a tua vida hoje. Deixa eu ser uma voz profética sobre a tua vida. Eu não sei o que você está orando, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que é aquilo que você tem planejado, teu sonho, teu projeto. Levanta a tua mão direita para o céu e vem comigo, quem é que recebe? Deixa eu ouvir a igreja glorificar. Deixa eu ouvir agora, igreja. Quem é que recebe? Que Deus pode te entregar ainda essa semana, ainda no mês de setembro, ou ainda em 52 dias. Mas irmã Michele é difícil, mas irmã Michele é batalha, mas irmã Michele é peleja. Vem comigo nessa revelação. Deus está dizendo aquilo que é impossível para você, Ele vai fazer. Aleluia! Quem é que crê nessa palavra? Quem é que pega? Quem é que pega? João 10:10 está escrito que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa madrugada ele tentou me matar, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem é que recebe vida nessa noite? Quem é que recebe vida nessa noite? Eu precisava somente mais de 40 minutos. Ei, eu ouvi glória? Eu não parece que só o pessoal lá de Barra do Piraí, gente. Quando eu falo assim, eu precisava de mais 40 minutos para resolver de direito e falar, glória a Deus! Né? A gente tem esse povo animado aqui. Cadê os três de glória a Deus? Irmão, escute. O inimigo tentou trazer medo. Eu não tenho tempo para isso. O inimigo tentou trazer favor. O inimigo tentou trazer pânico. O inimigo tentou levantar pessoas de dentro, para tentar fazer o inimigo desanimar. Sabe por quê? Qual é a artimanha do inimigo? Estava ladrão com seu sobrinho. Os pastores começam a brigar daqui. Então não vou falar que aqui, o outro pega que aqui, não outro fala, não, essa vaca aqui, esse bezerro é meu ladrão. Vamos parar com essa confusão. Sabe por quê? Jebuseu, interessante quando o texto começa a falar, né, nos contar de vida dos pastores, aí fala assim, vem o quê? E o Jebuseu habitava lá na terra. E eu falei, o que está aí? No meio do texto de Davi, sabe por quê? Que Neemias vai ensinar para a gente. Quando você empreende alguma coisa, quando você se levanta para algum projeto, está acordado também. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, o inimigo vai levantar a pessoa de dentro. Não é de fora, é de dentro. Por quê? Porque enfraquece. Porque mina. Porque divisão. Porque contenda. Porque picuinha enfraquece a obra. Aí sabe o que Satanás faz? Fica lá de fora. Ah lá, nem preciso entrar lá. Eu não preciso entrar lá, não, porque já estão brigando lá. Aí quando eles estiverem fraquinho, eu vou e dou só um soco. Neemias teve que enfrentar a oposição de dentro. Mandaram chamar Neemias, ele falou assim, aonde? Falar com quem? Descebrão ou não? Aleluia! Ou não? Glória a Deus! Não vou não, por quê? Porque estou fazendo uma grande. Glória a Deus! Se ela vai te falar, você não vai falar. Você não vai poder dar ouvido. Glória! Você não vai te morrer, você não vai poder dar ouvido dos meus adversários. Não, assim, olha, construir o muro, mas ele é tão fraco que se vier uma raposa, derruba.
Louvor como é precioso, não é isso? Canta. Acho que é, né? E juntos joga lá, não é assim? Andamos juntos, desfrutamos o amor, não é assim? E um dia estamos cantando, estamos ceando, estamos vindo para o culto de oração, nós não conseguimos amar o nosso irmão que está do nosso lado, do outro, do nosso lado. Fala do pastor assim, pastor, no culto não vou não, que a irmã te dirige. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Que tipo de cristianismo é? É Jesus. E que nós vemos o que está acontecendo em Brasília. A perseguição está sendo instaurada. Ou vocês acham que é um pastor que está sendo perseguido? Não! É toda a igreja. Está na hora da igreja se levantar, parar de picuinha. O pastor, o teu louvor vai no carro, a hora frente de tal e o outro está no louvor. Eu falei que uma brigadada por causa de cadeira, que daqui a pouco não deixou Jesus em pé, vai molhar até a cadeira dele. A poder do sangue de Jesus. Como que a nossa oração vai chegar diante do trono da glória? Se eu não consigo abraçar minha irmã e falar com você, a tua luta é a minha luta. Aleluia. A tua dor é a minha dor. O teu problema é meu problema. Eu lembro de estar orando, pastor, uma irmã minha em Cristo, irmã ímpia, família católica, orando pelo pai, irmão atravessando câncer. A mãe teve um AVC. Pastor Paulo sabe que eu fui lá visitar ele, estava lá no hospital. Eu fui todos os dias no hospital, no Uned, na Barra da Tijuca. Não é crente, não servem a Deus. Tinha uma imagem de Aparecida lá. Mas todo dia eu estava assim, não de vida. Neurocirurgião falou assim: se viver, vai ficar assim, não vai andar, não vai falar. Eu olhei para a filha dela e disse assim: vai viver, vai andar, vai falar e vai glorificar o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Está viva, andando e falando. Aleluia. Aconteceu semana passada, Deus levou o marido com câncer, pâncreas, fígado e depois metástase dos ossos. Oramos, fui lá na casa dele, um homem muito católico, devoto, Aparecido, disse assim: seu Eduardo, confessa hoje que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus me tirou da minha casa, irmão. Eu estava cômodo, eu ficava deitado, tinha trabalhado o dia todo, irmãos. Estava cômodo. Mas o Espírito falou assim: vai lá na casa dele hoje. Ele precisa receber, ele precisa me receber na vida dele hoje. Eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Terça-feira, vim de barco por aí correndo. Era o dia de sepultamento do Espírito, falando: eu preciso de você aqui. Nenhum crente da família. Vim correndo, veio um trânsito tremendo. Quando chegamos, eu falei assim: não vim falar do seu Eduardo, eu vim falar daquilo que é o dono da vida, mas também é dono da morte. Ele libertou a dona Fátima, curou, salvou, mas levou o seu Eduardo para morar no céu. É esse cristianismo que o Senhor está esperando de mim, de você. Quando vocês estavam louvando aqui no mistério do louvor, Deus, o Espírito Santo falou comigo: quando tem entrega, quando tem entrega, quando tem entrega, quando tem entrega, sabe? Quando a gente diz assim: Senhor, eu não quero ser o centro, não. Hoje eu não vou orar por mim, não vou orar pela minha casa. Hoje eu vou orar pela casa e pela família do pastor Paulo. Hoje eu não vou orar pelos meus filhos, não vou orar pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu vou entregar a família. Isso é entrega. Isso é o que Cristo veio fazer. Aí quando nós estamos no culto de oração, irmãos, não por que orar? Porque orar, qual o melhor horário de orar? Eu vou fechar agora. Minha irmã, o melhor horário de orar é todo dia. Mas eu vou te falar que Jesus gosta da oração pela madrugada. Aleluia. Glória a Deus. Você poderia perguntar assim: quem inventou esse negócio de orar pela madrugada? Meu filho me acordou essa madrugada. E eu tinha acabado de ouvir uma mensagem dizendo: como o Senhor te acordar, não é só vontade de ir no banheiro, não, é para dobrar o joelho, para orar. E eu travei uma batalha espiritual depois daquela oração. O Senhor falou no meu coração, Mateus 14:25. Algo da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre. Ei,
Que horas que era, igreja? Jó 8, 5 ao 7. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se for escuro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último é quem recebe essa palavra? O teu último estado descerá extremo. Preste atenção com quem olha pela madrugada, Provérbios 8, 17. Eu amo os que me buscam, e os que de madrugada me buscam, me acham. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, 4. O povo de Deus iniciou a conquista de Jericó de madrugada, Josué 6, 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 de madrugada. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede. Aleluia. Gênesis 19, 27. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os outros desceram de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o deserto. Quem é que está nos ensinando a orar pela madrugada? Não é o pastor Paulo? Nós somos os pastores. Aleluia! Instituir esse culto de oração. Jesus orava pela madrugada. Fique-se de pé. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Coloque a mão sobre a minha oração, Senhor. Tua igreja está reunida. Tua igreja te adora. E a tua igreja vê que há poder nos joelhos que se dobram. Há poder na oração. Há poder na igreja que intercede. Deus, nós queremos declarar agora que o inferno já perdeu, que Satanás com teus anjos já perdeu, que a igreja sai vencedora, que a igreja sai nesta noite vitoriosa, orando, crendo que é noite de milagre, crendo que é noite de cura, crendo que é noite de libertação. E aquilo que nossos olhos não viram, aquilo que nossos olhos não ouviram, aquilo que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem reservado para essa igreja. Eu abençoo essa igreja com toda a sorte de bênção. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu sempre agora para o Senhor. Eu quero saber se tem alguém nessa noite, você que ouviu essa palavra. A oração, ela nos leva a nos conectarmos com o Senhor. Se porventura tem alguém que entrou por essas portas que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou se encontra longe, afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo de Deus te chama pelo nome nessa noite. Você que quer fazer uma aliança com Cristo, ou retornar para o caminho do Senhor, levante a sua mão e nós estaremos orando pela sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite que nos visita? Gostaria de entregar essa vida para Cristo, ou retornar à presença do Senhor que se encontra afastado? Tem alguém? Se tem, não perca tempo, vem depressa, porque Jesus te chama pelo nome nessa noite. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando conosco e que possamos a cada dia entender, irmãos, que a maior arma que o Senhor entregou à igreja foi a oração e o jejum. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as ordens espirituais da maldade. E por isso venceremos na oração e no jejum. E na unidade, não é verdade? A igreja unida, ela vence. O próprio Jesus disse que não é o diabo que tem poder para derrubar a igreja, ou para destruir a igreja. Mas ele diz que um reino dividido por si mesmo se destrói. Então que a gente possa manter firme essa unidade em oração, em propósito de jejum, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado.
Amém? Quero agradecer mais uma vez, minha amiga Michele, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aleluia. Gostaria que ela retornasse. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amados, o nosso irmão Israel